manifestar a graça, te abençoar, pois Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, te abençoar, pois Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra nós um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti e pra mim um manancial cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, te abençoar, pois Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, te abençoar, pois Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição em nome de Jesus te alcançará. Aleluia. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra nós um manancial cujas águas nunca secarão. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Em nome de Jesus, eu sei que Deus tem pra ti e pra mim um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra nós um manancial cujas águas nunca secarão. As pais amados, da parte do Senhor nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje 26 de julho de 2020, vamos à mensagem desta noite, dizer antes que eu estou com saudade dos irmãos, né? E que Deus continue nos conduzindo nessa jornada da dinâmica virtual. A mensagem dessa noite é uma mensagem que nos convoca a uma confiança, nos convoca a uma mudança nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, e o título dela é Em Todo Tempo, Confie na Vontade de Deus. Dois textos nós vamos ler, o primeiro é 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Na versão da Bíblia a Mensagem, 1 Pedro 5,7 diz assim: vivam livres de preocupação na presença de Deus, ele toma conta de vocês. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Na Bíblia a Mensagem, esse mesmo texto de Provérbios 3, 5, 6 diz assim:
Confie no Eterno do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo que fizer, aonde for. Ele manterá você no melhor caminho. Querido Deus, nós te louvamos por essa noite feliz nesse santo lugar. E o que te pedimos, Senhor, é que o Senhor continue nos fortalecendo a partir da Tua palavra, a partir da instrução do Teu Santo Espírito, para que andemos em novidade de vida a cada dia, na dependência da manifestação da Tua graça sobre as nossas vidas. Fortalece, Senhor, o cansado, aquele que está abatido, aquele que está se permitindo vencer pela ansiedade, aquele que está vivendo momentos de dificuldades por parentes nos hospitais, aqueles que estão felizes, né, para com a sua jornada, mas entristecidos por conta de alguns fatores familiares ou fatores na dinâmica de trabalho, em qualquer área das suas vidas. Que o Senhor possa estar fortalecendo essas vidas e convocando-os a uma vida de maior confiança em Ti. Nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade e te agradecemos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amados, eu quero começar com uma pergunta, tá? Essa noite a gente vai iniciar com uma pergunta. E a pergunta é: você sabe ou você tem alguma ideia de que Deus se importa com tudo? Quando eu digo tudo, eu digo com tudo aquilo que te preocupa? Reflita sobre essa pergunta, porque na verdade o nosso Deus e Pai, ele sempre tem um grau de importância que é superior ao nosso. E isso em relação àquilo que ocupa a minha mente e a sua mente, aquilo que provoca irritação, aquilo que provoca dor, aquilo que provoca preocupação, aquilo que inquieta a mim e a você, né? E esse texto que lemos de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele nos convida a que a gente lance sobre o Senhor tudo, né? Inclusive os temores desse momento de pandemia. Isso por quê? Porque o Senhor se preocupa comigo e com você. Você e eu, nós somos objetos do cuidado especial, do cuidado pessoal de Deus. Ele se preocupa com o que a gente pensa, né? Coisas que nos causam angústia, a ponto de parecer com um peso que puxa cada um de nós para algo fundo, né? Moisés, vamos pensar aqui um pouquinho. Nós temos José, temos Davi, que viveu momentos complexos, temos vários personagens, o apóstolo Paulo, vários personagens da palavra de Deus. Mas Moisés, né, ele era como um de nós. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, que Elias era como um de nós. Mas vamos pensar, Moisés também era como um de nós. E ele tinha um peso que arrastava ele para baixo, né? Não é difícil de lembrar. Você sabe porque você tem conhecimento de que ele fugiu do Egito quando tinha quantos anos? 40 anos, né? E ele fugiu por quê? Porque ele queria salvar a sua vida. Êxodo 2,15 diz assim, ó: o faraó, tendo notícia do caso, procurou matar Moisés. Mas este, fugindo da vista de todos, foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. Midian está prestes a ter bebê, né, Midian? Então, depois disso, né, passados 40 anos, Deus ordena a Moisés que ele retorne ao Egito. Eu vou dar como sugestão para vocês lerem o livro de Êxodo, capítulo 3 e 4, para que vocês tenham uma melhor compreensão a respeito da vida de Moisés nesse contexto. É óbvio que Moisés, ele estava preocupado, ainda continuava preocupado depois de 40 anos, né, com as pessoas que queriam a sua cabeça ali no Egito. Por isso que ele relutava em retornar. Só que quando ele decide obedecer a Deus, né, colocar sua vida à disposição do Senhor, confiar de todo o coração e não depender do seu próprio entendimento, né, a partir dessa atitude, ele passa a ouvir a Deus, a discernir o propósito e a vontade de Deus. E ouça o que Deus diz em Êxodo 4,19 para Moisés. Diz: ora, o Senhor tinha orientado a Moisés em Midian: vai, retorna para o Egito, porque estão mortos todos os que atentavam contra a tua vida. Isso é fantástico, né?
o Deus que cuida de cada um de nós. Aquele que cuidou de Moisés continua cuidando de cada um de nós e continuará cuidando, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Em todo tempo Deus é Deus. É um grande alívio, né, para nós sabermos que Deus ele cuida dos seus. Foi um grande alívio para Moisés ali, né, aquele homem que estava preocupado. Agora a gente precisa entender que a inquietação, a ansiedade, a preocupação, ela, para ser vencida, ela precisa de 2 estágios. E o primeiro estágio é o estágio do antes de. E o segundo estágio é o estágio do depois. E quando a gente olha para a experiência que Moisés vivenciou, a gente percebe uma grande verdade que nos é transmitida no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que a gente leu anteriormente, onde a gente tem esse momento, tanto do antes de quanto do depois. A pergunta que não quer calar é: o que seria o antes de, né? Possivelmente você esteja aí, antes de, o que será que o pastor quer trazer para mim nessa noite? O que será que o Espírito Santo vai ministrar ao meu coração? O antes de, amados, é tudo aquilo que precisa acontecer, que depende de você. É a sua responsabilidade. Então, se o antes de é aquilo que depende de você, o que seria o depois, né? O que vem após o antes, né? Essa é a parte de Deus, a responsabilidade de Deus que começa a operar em nosso favor. Então vamos entender isso que a gente está trazendo para você de uma forma mais simples. O que vem antes? Vamos lá. Provérbios 3, versículo 5, a parte A diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração. Essa parte só pode ser sua. Ela não pode ser minha, ela não pode ser de outra pessoa, ela não pode ser de Deus, ela só pode ser sua. Então, qual é o significado disso? De início, né, é que todos nós devemos confiar em Deus, permitindo assim que Ele assuma o controle, que Ele tenha o comando, a liderança, o primeiro lugar, né, a direção plena da nossa vida. E se faz necessário que a gente entregue, então, tudo a Ele de todo o nosso coração. E isso não nos é ensinado que a gente deve fazer pela metade. Isso também não nos é orientado e instruído à luz da palavra de Deus, que a gente deve fazer pelo nosso achismo, né? Mas tudo tem que ser sem reservas e sem divisão, de todo o teu coração. E aí a gente aprende na parte B desse versículo que a gente não deve se apoiar, versículo 5 de Provérbios 3, a parte B diz: e não te estribes, algumas versões dizem isso, a que eu estou lendo aqui diz: não te apoies no teu próprio entendimento. Então essa é a advertência de Salomão naqueles dias, que serve para nós hoje. Então, o que isso significa? Isso significa que a gente não deve se apoiar nas nossas muletas, aquelas muletas que a gente idealiza na nossa mente, né? E que a gente constrói para tentar resolver algumas situações ou algumas vezes para fugir das nossas responsabilidades. Então cabe aqui para mim e para você um conselho: que a gente se afaste das muletas. As muletas devem ser usadas no contexto físico, quando a gente está com alguma deficiência ou sofreu algum acidente, obviamente, né? Então, no contexto da nossa vida espiritual, emocional, a gente não deve se apoiar nas muletas, mas a gente tem que ter Deus em todo o tempo como nosso suporte, como nosso apoio. Então, concluindo, né, a advertência, a gente vai ver no versículo 6 de Provérbios, a parte A, que diz assim, Provérbios 3, versículo 6, parte A: reconhece-o em alguns dos teus caminhos? Não. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Algumas versões dizem: reconhece-o em todos os teus caminhos. Então, essa é a parte final que compete a mim e a você no antes de. A palavra lembrar significa reconhecer, reconhecer significa lembrar. Portanto, a gente deve reconhecer Deus para que a gente se lembre de que Ele é quem está no comando, ou deveria estar, não é? Percebamos agora o depois. O versículo 6, a parte B, diz assim: Ele, olha a parte de Deus, Ele endireitará as tuas veredas. O que significa essa palavra endireitar?
A palavra endireitar significa aplanar. Então Deus vai aplanar o nosso caminho, Ele vai remover todos os obstáculos, Ele vai cuidar das barreiras. Então, quando a gente se encontrar diante dEle, na dependência plena e total dEle, se você fizer a sua parte, né? Entregar a Deus a direção de sua vida e confiar que Ele está no controle, Ele promete, é uma promessa do Senhor, Ele promete aplanar o seu caminho. Olha o que diz, ainda no livro de Provérbios, Provérbios 16, o versículo 7, diz assim, ó: quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela pela vontade divina. Na versão da Bíblia Mensagem, Provérbios 16, 7 diz assim: quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela pela vontade divina. Então, amados, é outra promessa maravilhosa, ela é fantástica, porque quando o nosso caminho está aplanado e andamos em plena obediência ao Senhor, Deus faz então que até mesmo os nossos inimigos vivem em paz conosco. Isso significa o quê? Que as barreiras vão cair, que o impossível vai tornar-se possível. Então, eu convoco você nessa noite a depender. Você deve decidir depender do Senhor. Atente para a advertência. Isso não significa que tudo sempre vai dar certinho como você pensa. Nem sempre você vai ter o carro que sonhou, né? Nem sempre você vai conseguir se formar no tempo planejado. Nem sempre você vai receber o aumento que gostaria, ou a promoção que estava esperando até antes da pandemia. Ela pode vir muito tempo depois, mas pode vir, né? Na verdade, nem sempre você vai estar empregado. Então, o que eu quero deixar claro é que eu não estou falando aqui de barganhar com Deus, de negociar com Deus como se fosse um manipulador. Estou falando de confiança, fé genuína, fé inabalável. E isso é poder afirmar: olha, Senhor, esse é o dia que o Senhor me deu. Eu não vou me inquietar diante do que está acontecendo, porque eu sei que tudo está nas tuas mãos. E vou continuar te obedecendo de maneira melhor, segundo os princípios estabelecidos na tua palavra e em conformidade com a tua vontade. Farei tudo, Senhor, não do meu jeito, mas farei tudo do seu jeito. Então, amados, Deus sempre cuida das barreiras. Que você decida tirar as mãos dos obstáculos e você vai perceber que Ele sempre e constantemente vai surpreender a você. Decida caminhar pela trilha da confiança plena, da fé inabalável, decida permitir andar pela mente de Cristo e perceba que as situações que se apresentam diante de você, se você não tem o discernimento pela mente de Cristo, essas situações vão se tornar verdadeiros desafios, os quais você não vai compreender, não vai entender a razão, não vai entender por que você está passando por aquela situação. E pela mente de Cristo você percebe, a olhar para trás, né, depois de algumas experiências, que seus planos nunca serão melhores do que os planos de Deus. Às vezes, você acha estranho. Nesse momento de pandemia, você está achando estranho. Mas depois você vai perceber que é mistério de Deus e vai ter a convicção de que Deus está trabalhando. Mesmo que as coisas pareçam contraditórias, saiba que Deus está agindo, decida depender dele, né? Portanto, quer fazer de seus dias tempos maravilhosos? É simples. Não queira explicar ou defender a vontade de Deus. A sua tarefa é simplesmente obedecer. Amados, concluindo, é importante que você saiba que simplesmente você vai perder seu tempo se você tentar compreender as obras inescrutáveis de Deus. Nesses dias de pandemia, né, muitas pessoas, muitos cristãos estão buscando defender Deus. Deus não precisa de defesa. Os desastres naturais que acontecem, eles acontecem pela permissão de Deus. Deus tem propósito em cada detalhe. Deus tem propósito em cada momento da nossa existência. E você nunca vai ser capaz de compreender aquilo que é propósito de Deus na plenitude. Essa é a maneira de Deus trabalhar e a gente precisa entender. O que Ele vai honrar nesses momentos, né, é a sua fé. O que Ele vai se deleitar nesse momento é com a sua obediência.
não com o seu senso de bisbilhotal de querer defender Deus. Né? Tem coisas que nós não vamos ter revelação nessa vida. Deuteronômio 29, 29 é claro: os conhecimentos ocultos pertencem ao Senhor nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e a nossos filhos para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras da lei, da Torá, da palavra de Deus, do propósito de Deus. Então, amados, ele vai honrar a minha fé e a sua fé. Ele vai honrar a minha obediência e a sua obediência. Isso se você confiar nele, se eu confiar nele, se nós andarmos, né, de maneira obediente. E quando, amados, confiar nele totalmente, você vai desfrutar de paz e segurança interior. Você vai ter a certeza de que está andando no centro da vontade de Deus. E você vai ser plenamente cercado da sua paz. A paz que excede todo entendimento. Que muitas vezes a gente fala da boca para fora, né? Mas o nosso coração está cheio de angústias, de aflições, cheio de anseios pelo futuro. Aquiete-se. Descanse no Senhor. Ele quer cuidar, continuar cuidando de você. Que o Senhor nosso Deus em Cristo aplique essa palavra ao seu coração e que você reflita sobre nesse momento de pandemia, se o seu viver está segundo a vontade do Eterno. Amém? Querido Deus, te louvamos por esse momento, por essa oportunidade, te agradecemos por podermos penetrar na tua palavra e de maneira simples entender os teus princípios. Senhor, queremos saber aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Queremos entender como andar em novidade de vida e em simplicidade de vida, porque é para isso que fomos chamados. Uma vida de testemunho, uma vida de obediência e uma vida de comunhão com a tua igreja. Portanto, Senhor, imprime em nós esses princípios e fortalece-nos para que sejamos aqueles que contemplamos o teu agir sobre as nossas vidas. Para aqueles que estão aflitos, que o Senhor possa consolar os corações, possa fazê-los penetrar na tua palavra e discernir o real sentido da tua vontade e discernir qual é a nossa ação para que a tua vontade se manifeste de maneira mais plena. Te louvamos por isso, Senhor, e por essa oportunidade. No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário, para que eu e todo aquele que vai ouvir essa mensagem tivéssemos vida e vida abundante. Portanto, Pai, te louvo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus. Ele exaltado, o Rei, exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu.
Rei, exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei, exaltado nos céus.